Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Nós vamos abordar agora um vídeo sobre o Oriente Médio, com esse título aí bastante sugestivo, barris de petróleo e barris de pólvora. Tá? Longe da ambição de querer esgotar o assunto Oriente Médio, porque é um caldeirão gigantesco com inúmeros problemas, nós vamos fazer uma análise superficial de alguns dos problemas que eu julgo principal, que é, na verdade, o que interessa para o contexto da nossa prova. Primeiro, o Oriente Médio é uma região estratégica por natureza. Tá? Ela fica entre a Europa, a Ásia e a África, então, naturalmente, é um caminho a ser vencido, a ser passado. Então, isso, desde suas origens, evidentemente, é uma questão absolutamente estratégica. E nós vamos ver isso porque vários impérios passaram por ali exatamente por causa disso. É uma história milenar, tá? As primeiras civilizações humanas surgiram na Mesopotâmia, tá? E foi palco de inúmeros conflitos históricos ao longo de vários séculos, e nós vamos ver os mais importantes dele, mas são inúmeros, são incontáveis mesmo. Berço das maiores religiões mundiais, seja a cristã, a judaica ou islâmica, todos estão concentrados ali no Oriente Médio, a Terra Santa para vários povos, o que evidentemente agrega mais uma pimenta aí nesse caldeirão esquisito, né? Um império persa, babilônico e turco-otomano, por exemplo, já tiveram na região. Mais de 100 conflitos nos últimos 100 anos. Se você for olhar conflitos no Oriente Médio no Wikipédia, você vai ver que nós temos essa grande quantidade aí, ou seja, não tem jeito, vai continuar, está continuando, sempre teve, e é realmente preocupante e grave, né? Ali a região inclui povos árabes, persas, turcos, armênios, entre outros. Então, se você quiser achar que o Oriente Médio se equivale a países árabes, você vai estar redondamente enganado. Tá? É uma maioria, sim, de países árabes, mas envolve um caldeirão de cultura bastante amplo. Por exemplo, no Oriente Médio fala-se mais de 20 idiomas. Né? Então, você percebe que não dá para nivelar e dizer que não, são árabes. Não, não são. Tá? Foram protetorados britânicos e franceses no começo do século XX. Essa intensa religiosidade com destaque para o Islã é um motivo com sua forte participação política, interfere decididamente nas questões política, econômica e social do Oriente Médio. Tá? Fortes desigualdades sociais, basicamente oriundas históricas, mas com o petróleo se agravou, pessoas extremamente ricas convivendo ao lado de pessoas extremamente pobres. As estruturas são tribais, né? Muitas estruturas tribais convivem com megacidades, convivem com governos organizados, mas há uma predominância muito grande de governos frágeis, ligados à religião e sujeitos a convulsões sociais e políticas a qualquer momento. As divisões políticas, elas são inadequadas, elas foram relativamente impostas pela Inglaterra e pela França, não seguindo tradições culturais, agregando mais ainda problema ao que já era problemático. O petróleo servindo como bênção e também como castigo, né? Porque o petróleo, ele, da mesma forma que gera uma riqueza inimaginável, ele gera contrastes e acentua problemas, acentua atritos, né? E a carência de água é um problema da região permanente e também é um objeto de atrito constante entre alguns países. Pra você ter uma ideia aqui, vamos ilustrando, né, onde passou o Império Pérsia, onde era a Mesopotâmia, ali no rio Tigre e Eufrates, atual Iraque, né, onde era o Império Babilônico, onde era o Império Otomano, né, todos ali nessa região, você pode perceber claramente que há realmente, realmente uma região bastante conflituosa, historicamente conflituosa. Você pode perceber aí também o que era a rota de fuga dos hebreus que fugiram da escravidão no Egito, né, e foram para na sua terra prometida, que é agora Israel, mais uma razão para termos problema. Evidentemente, os judeus não querem abrir mão da terra prometida que eles conquistaram ou ganharam. Ainda um pouco mais de história, no final da Primeira Guerra Mundial houve uma partilha entre França e Inglaterra. Então,
as forças vencedoras da Primeira Guerra Mundial abarcaram para si nesse neocolonialismo, né? As Américas já estavam independentes e a partilha da África abarcou junto essa região do Oriente Médio e vários países se tornaram colônias ou protetorados da França ou da Inglaterra. No final da Segunda Guerra Mundial já houve uma grande fragilidade, mesmo sendo vencedores. Evidentemente, os impérios europeus perderam muito poder militar, muito poder político. Houve uma tentativa de manutenção do status quo anterior, mas com muita dificuldade, e começaram a pipocar movimentos árabes de emancipação e se tornou inevitável. E o processo foi conduzido de uma maneira meio confusa, atendendo, evidentemente, os interesses locais mediante pressão, mas sempre que possível atendendo os interesses das ex-metrópoles. Tá? Então, claro, focados no petróleo, que é a principal riqueza da região. Inicialmente, então, surgiram estados laicos. Turquia, Líbano, Irã, Iraque, Egito eram estados laicos. Tá? Alguns líderes decidiram realmente tentar melhorar a condição de vida, tentar industrializar, tentar trazer progresso econômico para a região. Um destaque para o líder chamado Atatürk, um líder turco que realmente modernizou, enfrentando aí lideranças religiosas e conservadoras, e você percebe que a Turquia hoje já é um estado relativamente desenvolvido. O Egito teve uma revolução logo depois da Segunda Guerra Mundial, lá em 1952, contra essa influência britânica. Houve um projeto de industrialização e o Egito foi uma espécie de exemplo para um movimento chamado pan-arabismo, que a ideia é de deixar a Arábia para os árabes. Isso influenciou muito, né, principalmente depois que ele conseguiu nacionalizar o Canal de Suez, uma região extremamente estratégica, e foi uma guerra contra a França, Inglaterra e Israel, né, e mesmo essas potências contra o Egito tiveram um parecer contrário da ONU, e o Egito acabou saindo vitorioso, muito mais uma guerra diplomática do que uma guerra militar, mas serviu de exemplo, evidentemente contagiando outros países da região que passaram a contestar e a efetivamente formalizar a sua independência. Esse Egito sofreu forte pressão ocidental durante muito tempo e acabou meio que caindo no colo da União Soviética por um tempo, embora nunca chegasse a ser efetivamente um país oficialmente soviético, mas teve uma forte influência soviética na região. Tá? Aí, logo depois, a derrota para Israel, sim, fez perder bastante influência, né? E radicais islâmicos tomaram o poder em 1981 e o Egito é um país agora islâmico, contrariando os seus primeiros governos. Né? A Síria e o Iraque, houve o partido Baath, que também queria um desenvolvimento secular, recusando as influências do Islã e das potências ocidentais. Queria seguir um caminho árabe genuíno, mas sem a participação do islamismo na região. Resolveu colocar um socialismo árabe de inspiração marxista, mas sem a submissão total à União Soviética. Né? Então, isso nunca logrou efetivamente muito êxito. Né? Muita estabilidade, tá? O Baath só conseguiu se impor por intermédio de ditaduras. Até hoje temos problemas, principalmente na Síria, problemas sérios na Síria, né? Uma guerra civil forte e marcante, patrocinada por interesses dos movimentos islâmicos, por interesses ocidentais, por grupos terroristas e pelo governo sírio que não quer cair. E está lá uma guerra aparentemente sem fim, sabe-se lá onde é que isso vai parar. Da mesma forma que ocorreu no Iraque, né, onde a maioria era xiita, mas o governo era sunita, controlado pelo Saddam Hussein, ditatorialmente. Em razão disso, enfrentou guerra contra o Irã, que queria que os xiitas tomassem o poder no Iraque, então uma guerra muito mais de fundo religioso do que qualquer outra. Essa ditadura depois resolveu invadir o Kuwait e gerou um problema muito sério com o mundo ocidental, né? E que não admitia que houvesse esse controle desses postos petrolíferos, culminando com a invasão dos Estados Unidos, que outrora tinham apoiado Saddam Hussein contra os xiitas iranianos, que eram assim apoiados pela União Soviética, e ficou esse caldeirão e acabou os Estados Unidos se voltando contra o Iraque, depondo Saddam Hussein,
e em nenhum momento conseguiu colocar ali um movimento pró-Ocidente, porque contraria frontalmente a herança cultural deles, então ficou esse caldeirão indefinido, até hoje está lá o Iraque com seus problemas e tentando caminhar, mas continuando com seu petróleo e com sua pobreza, né? O que surgiram então partidos mais fortes diante dessa pressão ocidental e a ideia original do pan-arabismo, mas com a via secular, ela meio que caiu por terra e os movimentos mais radicais ganharam muita força. Destaque ali do Hamas, do Hezbollah, mas tiveram outros, tá? Nós vamos citar inclusive eles ainda. Isso ganhou mais força ainda logo após os choques do petróleo, tá? Quando os países da OPEP se juntaram, valorizaram muito o petróleo, a riqueza começou a entrar de uma forma generalizada em todos os países produtores e aumentou a importância da região, porque o mundo não parou de usar petróleo, tá? Então, essa influência maior ainda, a pressão maior da esfera ocidental, gerou mais insatisfação dos árabes radicais contra os seus infiéis, ou dos islâmicos radicais contra seus infiéis, que árabes e islâmicos também não são sinônimos, tá? 90% dos árabes aproximadamente são islâmicos, mas não é sinônimo. Então, os conflitos continuaram e se ampliaram após essa ampliação do petróleo, do valor do petróleo, né? Então, dessa forma, esses grupos terroristas ganharam força e a gente viu isso culminando com o ataque às Torres Gêmeas lá em 2001. Então, era inimaginável pouco tempo antes, mas ganhou força política e está forte até hoje, embora aparentemente nos últimos anos tenha diminuído o seu potencial, mas talvez em razão da capacidade de enfrentamento do que propriamente de enfraquecimento dos grupos, né? Aí um exemplo para nós vermos o que era a Liga Árabe. Esses são os países cuja maioria é árabe e compõem a Liga Árabe. A Liga Árabe foi fundada em 1945, com 7 países, hoje tem 22 países, abrangendo uma população superior a 200 milhões de pessoas. Tá? Ainda tem um papel relevante, teve um papel relevante na independência desses países, tá? E ainda é usado muitas vezes como porta-voz do interesse desses países frente ao Ocidente ou até mesmo frente à China e frente a outros interesses regionais ou de grandes potências. Tá? Essas são as regiões com predominância muçulmana. Você pode ver que o maior país muçulmano do mundo nem fica na região, é a Indonésia, o país mais populoso com o maior número de muçulmanos. Você pode perceber a diferença entre xiitas e sunitas. A grande maioria dos sunitas concentra-se no Irã, mas no Iraque eles também são maioria, e no Azerbaijão eles também são maioria, e dominam inclusive o cenário político nesses países, com exceção do Iraque, que ainda as forças ainda são sunitas. Esse é um outro problema do Oriente Médio. Existe uma pretensão de se criar um país chamado Kurdistão. A população curda é considerada a maior população mundial sem ter um país, efetivamente, sem ter um território, o que complica mais um pouquinho a situação na região. Esse é um resumo, vocês têm isso na apostila de vocês, tá? Sobre a criação do Estado de Israel, lá houve o sionismo, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, as fugas dos judeus para a região, houve a divisão da Palestina e a criação do Estado de Israel. Tá? Os árabes ficaram com a Cisjordânia e a faixa de Gaza, e Jerusalém tornou-se um território neutro. Né? Aí surgiram os conflitos árabes-israelenses, que nós já vimos. Primeira Guerra em 1948, com a vitória de Israel. Tá? A Liga Árabe recusa a partir da Palestina, ou seja, não ficou resolvido, né? Tentaram invadir de novo. Primeiro teve a Guerra de Suez, que o Israel também participou contra o Egito, nesse caso foi uma vitória egípcia. A Guerra dos 6 Dias, poucos anos depois, onde o Israel foi avassalador, derrotando a coligação árabe chefiada pelo Egito, e conquistou a Península do Sinai, a faixa de Gaza, as colinas de Golã, ampliou seu estado, depois cedeu, tá? Mas ainda continuou com algumas terras que foram tomadas. Novamente, em 1973, mais um conflito, os árabes atacaram os israelenses na batalha conhecida como Yom Kippur, que iniciou no dia do perdão, que é o dia de Yom Kippur, e novamente os árabes perderam, e a partir daí eles, alegando essa interferência judaica na questão dos árabes, veio a crise do petróleo e Israel usou como razão para ampliar o petróleo, ampliar o preço do petróleo, usou
as ações israelenses. E aí o preço do petróleo foi elevado assustadoramente em 73 e depois em 79, causando grave crise no hemisfério ocidental, inclusive no Brasil. Né? Essa região do Levante, tá? A região conhecida como Levante, é boa curiosidade, interessante. Você pode colocar isso na sua prova também, né? Envolve a região de Israel com mais algumas. O Levante se refere a onde o sol se levanta, né? O nascer do sol, tá? Na perspectiva de quem mora ali naquela região do Mediterrâneo Ocidental. Esse é um time de handebol do Irã, contemporâneo das últimas Olimpíadas, tá? Eu não sei se essa foto é das Olimpíadas, mas as Olimpíadas eles jogaram assim, tanto o handebol como o futebol feminino, como o vôlei de praia, jogaram com esses trajes, né? Já tanto o Egito quanto o Irã, já nas Olimpíadas de 1962 não foi assim. Os trajes delas eram iguais às roupas ocidentais, para você perceber e materializa essa transformação, tá, com maior força do islamismo e uma redução da influência ocidental e da cultura ocidental. Portanto, a cultura islâmica ela realmente passou a ser muito mais marcante do que era poucos anos atrás. Esse é um mapa que ilustra aí a Primavera Árabe. Né? A Primavera Árabe ocorreu em 2010 e 2011, principalmente, né? Foi uma onda de revoltas em praticamente todos os países árabes, né? Com a ascensão das redes sociais, usaram ali muitos o YouTube, Twitter, Facebook para fazer suas manifestações e passeatas. Daí você pode entender a preocupação do nosso governo atual com as redes sociais, projeto que está tramitando no nosso legislativo, bastante preocupante, tá? Porque ela efetivamente liquida, coloca nas mãos do governo o que é a verdade, e isso é bastante complicado, tá? E minimiza a possibilidade de se opor. Então, essas manifestações, essas passeatas ocorreram graças às redes sociais e os governantes sabem disso e estão de olho nas redes sociais. Então, as redes sociais são uma nova forma de agregar oposições, de se conseguir juntar movimentos de oposição. Os governos estão de olho nisso e há um movimento todo de tentar combater essa liberdade, sei lá, extrema, antidemocrática. Não sei, dependendo da posição pode ser. Eu particularmente discordo, mas eu não vou parar por aqui. Tá? Então, nesses 2 anos, houve aí revoluções na Tunísia, no Egito, guerra civil, na Líbia, na Síria. Presidentes, inclusive, deixaram seus postos, presidentes democratizaram. Então, houve uma grande transformação nesses países árabes e foi uma coisa bastante interessante. A alusão primavera vem de florescimento, né? Surgiu já na primavera dos povos, já um movimento ocorrido muito tempo atrás, que eu acredito que nós já estudamos em outro vídeo. Ok, gente? Sobre o Oriente Médio era isso aí. Obrigado por terem permanecido até agora e um forte abraço a todos.